Bom dia, 7h07. Na realidade, aqui o meu telefone é um pouco atrasado hoje, mas nós vamos falar sobre Débora Balaguês. Eu sou médica e a gente vai falar hoje sobre medo e a imunidade. Bom, por que eu escolhi medo? Medo porque nós temos duas emoções raiz. Nós todos vivemos mediante essas duas emoções. Ou nós temos medo e todos os desdobramentos do medo, ou nós vivemos no amor e todos os desdobramentos do amor. Mas o que é medo? Medo é uma emoção que nós trazemos como raiz ancestral. Ele se intitula como um dispositivo de proteção contra os perigos percebidos pelo cérebro emocional. É uma percepção. O medo, ele pode ser positivo, e ele muitas vezes ele é positivo, quando ele trabalha para o instinto de sobrevivência. Por exemplo, se agora a gente encontrar um leão aqui na nossa frente, nós temos um medo que é positivo, porque nós vamos nos movimentar e acionar o mecanismo de fuga como uma defesa. Se eu vou atravessar a rua, eu vou olhar para um lado, eu vou olhar para o outro, é um medo positivo. Mas, na mais das vezes, nós não vivemos nesse medo. Nós vivemos no medo do inconsciente. E aí o medo pode ou nos levar para paralisação, quando nós estamos vivendo o medo, essa emoção, no modus de insegurança e nós ficamos paralisados, ou então nós podemos responder de uma forma mais abrupta, que é quando a pessoa vai para coragem. A coragem é diferente de segurança, ou seja, pode ser que o medo seja tão ameaçador que eu me atenho a ter naquele momento um mecanismo de me movimentar rapidamente em direção àquele evento, situação que está me movendo o medo. Muito bem. Então, o medo, ele pode ser positivo, que é o medo do instinto de sobrevivência, ele é positivo, e ele é um perigo real, e então esse é um medo positivo. O medo negativo, ele pode também vir do inconsciente. E como é que nós, como é que nós trabalhamos esse medo? Todas as situações que a gente viu, ouviu e sentiu repetidas vezes, ou sobre forte impacto emocional, nós registramos como memória. E essas memórias, elas viram crenças. E toda crença é autorrealizável, porque é um programa que nós instalamos no cérebro. E aí vem os medos inconscientes. É quando a gente não sabe de que nós temos medo, mas diante de determinada situação, nós sentimos um incômodo. Nós nos sentimos, eu vejo assim que como um dos grandes termômetros, para o medo, é como eu me sinto por dentro. Como eu me sinto. Eu gostaria de que vocês comentassem aqui os tipos de medos que vocês já tiveram. Por exemplo, medo de sair na rua de noite, medo de passar no vestibular, medo de relacionamentos. Enfim, nós todos vivemos muitos medos, porque ele é uma emoção muito forte, que muito nós nos acostumamos a viver,
no cotidiano, principalmente na terceira dimensão. Medo de errar ao executar uma tarefa. Olha, Stephanie. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Stephanie. Então, medo de errar uma tarefa, na realidade, traz por trás desse medo, que a Stephanie está falando, é o medo da rejeição, da reprovação. Então, pode trazer para essa pessoa um comportamento de perfeccionismo, porque eu tenho medo de errar, porque eu posso ser julgada, não aprovada, rejeitada, porque lá dentro daquele programa meu do inconsciente, eu tenho já esse empilhamento de memória. Eu vi, ouvi e senti, ou várias vezes eu ouvi algo, repetidas vezes, ou sobre forte impacto emocional, isso me gerou uma memória, essa memória, ela é um programa e ela se instala como uma crença. No momento que ela é uma crença, que ela já é o mesmo tipo de memória empilhada, ela vira uma forma, como é um modo como eu me comporto no mundo. Então, o que pode acontecer com o medo? O medo, ele tá na escala do Dr. Hawkins, David Hawkins, que publicou sobre as emoções. Ele é uma emoção contraída, ele vibra bem baixinho, vibra em 100 Hz. Olha o Alexandre falando, medo de ser julgado. Medo de ser julgado vem de um processo de não aceitação. A pessoa não se aceita como ela é. Ela acha que ela não é bom o bastante. Quando tem esse fenômeno de que eu não me aceito, eu emano para o meu campo, porque nós vivemos num campo elétrico, as nossas células são elétricas, eu emano para esse campo um mecanismo de uma vibração de medo de ser julgado. O campo à volta nossa nos emite exatamente isso. Nós seremos julgados. Por isso que é muito importante que nós tenhamos primeiro a autoaceitação para depois nós podermos aceitar o outro. Porque tudo que a gente vê no outro como defeito, como não correto, como julgamento, é um neurônio espelho nosso. Porque não tem nada no outro. Tudo diz respeito a mim. Tudo diz respeito a mim. Muito bem. Então, como eu estava falando, o medo é um dispositivo de proteção contra os perigos percebidos pelo cérebro emocional. E onde está o cérebro emocional? Ele está no sistema límbico, no sistema nervoso central, na região do sistema límbico, é ali que mora a sede das emoções. O sistema límbico, ele se comunica com o hipotálamo, que se comunica com a hipófise, que é uma glândula aqui atrás, bem atrás aqui do terceiro olho, né? Que se comunica com as glândulas periféricas. E principalmente, né, o medo é a emoção que aciona e controla a suprarrenal. Então, o medo, ele promove um disparo da emoção adrenalina, do hormônio adrenalina. A adrenalina juntamente com o cortisol, que são os dois principais hormônios do estresse. Quando nós temos um determinado medo, que pode ser consciente ou pode ser inconsciente. Olha, a Laura, tudo bom, Laura? Bom dia, a Claudinha, que legal que vocês estão aqui. Mas assim, voltando,
E o medo, ele pode ser inconsciente, e na maioria das vezes são programas inconscientes. Como que a gente sabe que nós temos um medo inconsciente? Bom dia Laura, bom dia Claudinha. Como é que a gente sabe que nós temos um medo inconsciente? Por quê? Quando nós estamos frente de uma situação, ou de uma situação X, e nós sentimos um incômodo, um aperto, uma apreensão, isso é uma expressão no corpo físico da emoção do medo. Então, como eu estava dizendo para vocês, o medo e as emoções, o controle todo das emoções, ele está no sistema límbico. O sistema límbico, lá no sistema nervoso central, se comunica com o hipotálamo, que se comunica com a hipófise, que é a glândula mãe, que está aqui atrás, e que se comunica com as glândulas periféricas. Quando nós estamos vibrando no medo, e agora eu vou lembrar um pouco a escala do Dr. Hawkins, que é a escala das emoções. Nós temos, por exemplo, as emoções contraídas, são as emoções que nos deixam com um problema de saúde, que são a vergonha, que vibra em 20 Hz. Vergonha, ou seja, eu não me aceito. Ou eu acho que determinada situação em mim ou na minha vida é uma situação que eu mesma rejeito muito, então eu tenho vergonha. Eu vibro em 20 Hz. É uma das emoções mais destrutivas que nós podemos ter. Depois, a gente pode subir um pouco mais e nós vamos para a culpa. A culpa, ela vibra em 30 Hz. Se eu subir um pouco mais, eu vou para apatia, que é aquela pessoa que não tá nem aí, nem para tanto faz como tanto fez. Isso vibra essa emoção em 50 Hz. Eu posso ter mágoa. Mágoa, como diz o nome, mágoa, uma má água. Nós somos 70% do corpo água. Água, esse corpo físico, ele é praticamente água. Se eu tenho uma mágoa, eu tenho uma má qualidade da minha água. Então, toda essa mágoa vibra no meu corpo físico, e as nossas células têm receptores para todas as emoções. Aí nós subimos um pouco e chegamos no medo. O medo vibra em 100 Hz. 100 Hz. É uma emoção contraída. Por exemplo, medo de ser abandonado, como está dizendo o Alexandre ali. O indivíduo que tem medo de ser abandonado, ele normalmente não se vincula. Ele não se vincula em relacionamentos. Ou ele tem relacionamentos superficiais, porque ele nem entra em nenhum relacionamento pelo medo de ser abandonado. Mas normalmente esse medo vem de um processo de rejeição lá de trás, normalmente de pai ou de mãe. Eu vou trocar aqui porque eu vou querer um cafezinho, a Mara vai fazer para mim, tá? Vem da rejeição de pai ou de mãe. Essa emoção, ela tá nesse comando central, lá no sistema límbico, que passa para a hipófise, que passa para todas as glândulas periféricas, mas aciona principalmente a glândula suprarrenal, que é a grande controladora dessas emoções. A suprarrenal, ela libera 2 hormônios. Ela libera quando nós estamos vibrando no medo. Ela libera a adrenalina e o cortisol. A adrenalina é um hormônio positivo se eu tiver que estar num processo de fuga ou de luta.
mas ela é programada para ser liberada por um período pequeno do meu dia a dia, né? Só que a adrenalina sendo mantida, a suprarrenal ela libera juntamente o cortisol, que é o hormônio do estresse. O que acontece? Acontece que quando a gente libera adrenalina, nós fechamos os nossos vasos. Nós fazemos vasoconstricção e nós diminuímos a quantidade de oxigênio que circula no corpo. Naquele momento, pode aumentar a pressão nesse mesmo momento, porque eu tenho algo empurrando o sistema com mais força, mas a longo prazo eu diminuo o aporte de oxigênio. E o cortisol, ele é um hormônio, juntamente com a adrenalina, que diminui a ação do sistema imunológico, deprime o sistema imunológico. Então, o medo, ele é o principal depressor do sistema imunológico que nós podemos ter. O que acontece com o medo em relação à nossa vida de criação da realidade? Porque a gente vive, tudo aqui é vibração, tudo no mundo é vibração, tudo no universo vibra, tudo é frequência. O medo é uma emoção que vibra em 100 Hz, então é uma emoção contraída, é uma emoção negativa, ela é contraída. Se eu vibro no medo, eu tenho medo de algo e eu vou criando cada vez mais esse medo de algo. O medo é altamente poderoso como poder atrator dos vórtices de criação da matéria. Então, quando eu tenho medo de determinada situação, ou eu tenho medo de algo na minha vida, e que eu vou pensando repetidas vezes sobre isso, eu crio para o meu campo de criação esta realidade. Quando a gente quer criar algo, nós podemos criar ou pela intenção, pelo amor e pela intenção, ou nós podemos criar também pelo medo. Então, tudo que a gente tem medo, nós estamos criando, nós estamos trazendo para a nossa vida. O medo, ele deprime o sistema imunológico. Ele também nos causa, pela descarga adrenérgica e pela liberação do cortisol, ele começa a alterar o nosso ritmo circadiano. Porque para nós nos mantermos em medo, nós precisamos estar sempre liberando esses hormônios. Porque há lá dentro do corpo humano, aciona um start e a gente começa a liberar cortisol. O cortisol é um hormônio importantíssimo para a vida, né? Porque ele faz com que eu acorde, que eu diga hoje é de manhã e viva e vamos lá para esse dia maravilhoso. Eu preciso de cortisol para isso. Ele é o hormônio da vida. No entanto, esse hormônio, desculpa, esse hormônio, quando é liberado de uma forma continuada, essa glândula suprarrenal, ela entende que esse hormônio, ele é para liberar em picos em determinados momentos. O cortisol, ele tem um pico quando nós acordamos, depois um pico lá às 16 horas, onde ele cai um pouco, e depois ele começa a cair, até às 21 horas, que é o momento que o corpo humano entende, porque diminuiu a luminosidade a partir das 19, 18 horas, dependendo do lugar onde a gente está, o corpo começa a se preparar para mudar a sua fase hormonal. Então, o cortisol é alto de manhã, às 8 da manhã, é super alto.
Ele começa a subir às 5 da manhã e ele vai subindo, subindo, até que às 8 horas ele tem um pico. Ele fica alto, ele vem caindo até às 16 horas, ele tem a primeira queda, e a segunda queda é em torno das 21 horas. É o momento que eu estou me preparando para o sono, onde vai subir o hormônio melatonina, que é um dos maiores antioxidantes, maiores rejuvenescedores do corpo humano, protetores do corpo humano. A melatonina, como a gente vê na internet, ela é vendida como hormônio do sono, mas ela é muito além do que um hormônio do sono. A melatonina, ela é responsável ela é grande regulador metabólico. Ela faz, durante o sono, um processo de restauro e de reparo, que é importante, que é a fase profunda do sono. Aí eu preciso ter melatonina. Mas para que a melatonina possa agir, eu preciso que o cortisol tenha baixado em níveis adequados a partir das 21 horas, porque senão a melatonina não tem campo de ação e nós não conseguimos dormir. Nós não temos um sono reparador, porque o sono nós podemos adormecer ou podemos ter insônia, mas nem todo o sono no qual nós adormecemos nos diz que nós temos um sono de qualidade, porque nós podemos adormecer, mas não ter restauro e reparo. Essa falta de restauro e reparo diz respeito a esses hormônios que são liberados, como a adrenalina e o cortisol. Porque o cortisol, quando nós estamos vibrando no medo, nós assistimos notícias negativas, nós falamos sobre coisas negativas, nós falamos dos outros, nós fizemos fofoca, isso tudo é negativo. Porque quando a gente fala de um outro, é porque o outro nos fala negativo. É porque nós estamos vendo um sistema de ameaça no outro. Porque ou nós nos calamos, ou então nós vamos falar sobre algo positivo da outra pessoa. Porque todo mundo tem coisas positivas. Todo mundo, né? E esse programa que nós instalamos de medo e nos mantemos nele, promove no corpo humano uma queda muito grande da imunidade. Então, se eu tenho medo de ter uma determinada doença, se eu tenho medo de dirigir, se eu tenho medo de ser abandonado, se eu tenho medo de ter um relacionamento, se eu tenho medo de sair na rua à noite, eu crio essa realidade para mim, porque essa é a emoção que eu estou vivendo de uma forma mais intensa. E o que acontece lá na suprarrenal? A suprarrenal, ela está programada para liberar o cortisol de uma forma equilibrada. Às 8 horas da manhã, alto, para que eu possa ir para a vida e fazer o que eu preciso fazer. Às 16 horas tem a primeira queda, e é ali que a gente vê as pessoas que estão com problema na suprarrenal, que é o paciente que diz assim: doutora, lá pelas 4 da tarde eu começo a ficar muito cansado, porque esse indivíduo já está num programa de liberação de cortisol crônico. Então a suprarrenal, ela libera cortisol, porque nós estamos sempre vibrando de alguma forma negativa. Nós falamos e pensamos e nos comunicamos e reclamamos, estamos vibrando no negativo, estamos vibrando num determinado programa de medo. Até que a suprarrenal diz assim: mas credo, toda hora eu vou ter que liberar esse tal de hormônio cortisol? Eu vou fazer o seguinte:
eu vou liberar esse negócio de uma vez, eu vou deixar isso lá em cima. E aí nós temos essa liberação completamente fora do ritmo circadiano. Essa curva de às 8 horas da manhã tá alto o hormônio, às 4 da tarde passar pelo primeiro processo de queda, e às 23 horas, às 21 horas, desculpa, ele já começar a cair de forma mais intensa, a glândula, ela coloca nós numa situação de liberação sempre alta de cortisol. No entanto, gente, vamos pensar a suprarrenal como sendo uma empresa, como sendo uma máquina, por exemplo, um liquidificador, onde tem um tempo de vida que pode estar ali ligado. Ou os funcionários de uma empresa têm um tempo de trabalho que eles vão render. Quando a gente mantém esse modo ligado do corpo humano, com uma liberação de cortisol constante, a suprarrenal chega num momento que diz assim, não dá, eu tô muito cansada já. Então, ela entra em exaustão, que é a fase 3 do estresse. Que a primeira fase do estresse, todo mundo acha que é o super-homem ou a Mulher Maravilha. Quando muda da fase do estresse, aí o que o corpo percebe? O corpo percebe como algo que essa glândula ela já não consegue mais produzir a sua quantidade de cortisol adequada e nós começamos a ter um hipocortisolismo. E aí vem os períodos onde nós não temos mais energia, diminui a memória, tem um cansaço durante o dia, tem sonolência, tem um baixo rendimento. Muitas vezes a emoção que nós vivemos com o cortisol baixo é a depressão. E é confundido muito depressão com fadiga da suprarrenal, ou seja, todo indivíduo deprimido tem fadiga da suprarrenal, porque ele já teve um período em que o cortisol estava alto e ele não conseguiu elaborar as situações que estava vivendo naquele momento. O sistema imunológico, que é formado por duas principais rotas, né? É o sistema, nós nascemos com uma imunidade inata, é minha, é programada pela engenharia sideral que fez esse corpo humano e ela funciona maravilhosamente bem, muito melhor do que qualquer tipo de imunizante que a gente possa querer usar, né, ou use na nossa vida, porque isso é um programa de alta inteligência de engenharia que tem dentro do corpo humano, que é a imunidade que nós nascemos, é um programa de imunidade. E tem a imunidade adquirida, que é quando nós entramos em contato com algo que nos promove um estímulo para que o corpo humano crie uma imunidade específica, né? Por exemplo, o vírus da gripe. Nós temos gripe um ano. E aí o corpo lê aquele agressor e ele fabrica um determinado tipo de defesa específica, que são os linfócitos. A imunidade, ela está na dependência também do nosso estilo de vida. O medo é um grande depressor do sistema imunológico. Então, se você quer ter saúde, não tenha medo, porque o medo é o contrário da fé. É o contrário de nós estarmos ligados com a fonte. A fonte, que é a divindade, ela tem que nos dar dentro de nós total confiança. Nós precisamos acreditar, confiar. Acreditar
Mesmo que a gente esteja vendo, por vezes, um cenário que não é adequado, nós precisamos confiar. E por isso a importância de nós nos conectarmos com a fonte diariamente. Eu digo que quando eu quero fazer uma pergunta que nem eu mesmo sei, o que eu faço? Eu vou lá, medito, me conecto com o meu eu superior. O meu eu superior, ele não está fora, ele está dentro de mim. Então, eu faço uma meditação e faço uma pergunta para o meu eu superior, que é a expressão do divino dentro de nós. E ele pode me responder de várias formas, mas é a conexão com a minha parte mais elevada. Quando nós temos dúvidas, nós devemos nos conectar com o coração, com a nossa fonte divina. Porque o medo é o contrário absoluto de nós estarmos na presença do divino. Porque o divino é total confiança, é total abundância, é total entrega. Isso não quer dizer, gente, como está dizendo a Stephanie, eu confundo prudência com medo. Prudência é uma outra coisa, gente. É ter uma atitude cautelar em relação a determinadas situações do nosso cotidiano. Isso não é medo, isso é prudência. Nós precisamos ter isso para que a gente possa passar por essa experiência aqui na terceira dimensão de uma forma porque aqui nós temos muitas leis, muitas burocracias. E ontem eu estava falando, né? Eu estava falando até com a Stephanie. Eu digo, nossa, mas como nós temos burocracias no nosso cotidiano. E às vezes eu analiso as burocracias do cotidiano e vejo que essas burocracias, elas vêm do excesso de medo que a sociedade fomenta entre si. Então eu estava falando da imunidade. Quando nós vibramos no medo, nós deprimimos o nosso sistema imunológico. Nós deprimimos o nosso sistema imunológico. O corpo humano, ele já não consegue mais se defender. E, gente, curte, compartilha com quem vocês acham que essa live pode ser benéfica. Porque nós estamos falando na emoção que mais nós vivemos no nosso dia a dia, que é a emoção do medo. Então, o sistema imunológico, que é inato, a imunidade inata ou adquirida, ele começa a ter uma depressão na sua ação quando nós vibramos no medo. E aí, como que a gente pode corrigir? Como que a gente pode corrigir essa emoção? De que forma? Primeiro, nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Uma das coisas principais é a gente olhar para as situações que nós temos medo, sair da situação e olhar de fora e identificar o que realmente está nos causando medo. Precisamos escrever sobre essa emoção, o que ela nos causa de medo, o que significa esse medo. Porque normalmente o medo, ele não é aquilo que nós temos medo, é o que tem atrás dele. E normalmente é rejeição e abandono. Rejeição e abandono são os grandes medos que nós temos. Muito bem, nós precisamos também subir o sistema imunológico através de uma boa alimentação, de uma alimentação com mais frutas, verduras, legumes. Nós precisamos subir o sistema imunológico usando suplementos, vitaminas, como a vitamina C, que é um dos a principal comidinha lá das nossas células brancas, a vitamina D, que é um hormônio esteroideu,
mas que comanda a modulação do sistema imunológico, é um grande comandante do sistema imunológico. A clorela, que é uma alga que ajuda a nos desintoxicar, e quando a gente se desintoxica, nós diminuímos tudo que está no corpo, impedindo que o nosso sistema imunológico possa agir de forma correta. O exercício físico aeróbico, que é não existe hoje tratamento para fadiga adrenal, ou seja, para o momento em que o cortisol está mais baixo, sem exercício físico. Nós precisamos fazer exercício aeróbico e muscular. O aeróbico vai melhorar todo o nosso sistema cardiocirculatório e o muscular vai nos trazer uma estrutura muito melhor. Além do que a musculação ela melhora e previne a diabetes, o sobrepeso, a obesidade, os problemas da coluna. E aí vem como que a gente pode lidar com o medo com técnicas da neurociência. Eu recomendo 3 técnicas que são importantíssimas. Nós termos 2 caderninhos, um caderninho onde a gente vai escrever tudo que nós somos gratos. É o caderninho da gratidão. Nós vamos escrever pelo que nós somos gratos. Podemos escrever 10 motivos pelos quais nós somos gratos. E aí a gente vai entender que nós só temos motivo para ser gratos, porque nós temos tanta gratidão, e a gente tem que ter gratidão pelas mínimas coisas. Eu sou grato por eu enxergar, por eu caminhar, por eu ter uma família, por eu ter os cinco dedos, por eu ter uma cama, por eu ter um cafezinho para tomar. O que o universo lê? Quando eu sou grata por algo, eu informo para a bola universal, para a matriz divina, para o vácuo quântico, que eu quero mais disso. Então eu aumento isso na minha vida. É a mesma forma quando eu tenho medo de algo. Eu também informo para a bola universal que eu quero mais disso, porque eu estou vibrando nisso. Então, quanto mais medo eu tenho de algo, mais eu vou puxar para o meu campo esse algo. O outro exercício é a gente ter o caderninho do eu sou. Eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Ele é muito forte, por isso que quando a gente diz assim, eu sou inteligente, eu sou carinhosa, eu sou bondosa, eu sou benevolente, eu sou uma boa mãe, eu sou A gente precisa escrever o exercício do eu sou, sempre no presente do indicativo, porque o cérebro não entende nenhum outro tempo verbal e também não conhece a palavra não. Então, eu sou, nós escrevemos tudo de positivo que nós achamos que temos e colocamos ainda mais o que nós queremos ter. Fazemos um exercício na frente do espelho e vamos falar primeiro mais baixinho, depois um pouco mais alto a voz, mais alto ainda e bem alto, olhando para o espelho, porque o olho tem uma comunicação direta com o inconsciente. E a gente fala olhando para o espelho tudo aquilo. Quando nós repetimos, lembra que nós vivemos em sistema de crença por memórias empilhadas? Quanto mais nós repetimos algo positivo e nós sentimos aquilo, por isso que a gente vai aumentando o volume da voz, nós vamos criando uma nova rede neural. E tem algo que é muito importante também para melhorar a imunidade, que é o uso do NAD, a nicotinamida adenina dinucleotídeo de hidrogênio. Esse é um dos grandes mecanismos que nós temos hoje na medicina para melhorar a imunidade, já que a gente está falando sobre medo e imunidade.
E agora, para encerrar, eu vou passar um exercício para nós fazermos juntos, onde nós vamos escolher uma situação da qual nós temos medo. Uma situação da qual nós temos medo. E nós vamos respirar fundo, 3 vezes. E vamos colocar na nossa tela mental a situação exatamente o contrário daquela que nós temos medo. Nós vamos aumentar essa imagem, deixar ela muito, muito, muito maior. E nós vamos nos enxergar dentro dessa cena. O contrário completamente da cena que nós temos medo. Nós vamos andar por esse lugar, tocar nas pessoas, sentir esse lugar. Agora encontre uma pessoa nessa cena, uma pessoa que você goste muito, e conte para ela sobre essa situação positiva que você está vivenciando agora. O cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. É importante que dentro da cena você toque no imóveis, sinta a textura, sinta o aroma. Veja quem está nesta cena com você. Agora vá para o coração e sinta a emoção positiva de estar na polaridade inversa ao medo. Faça esse exercício todos os dias, enxergando você na situação que você deseja. Sinta isso como real. Aos pouquinhos nós vamos voltando, respirando fundo e voltando para o aqui e para o agora.
Agora, a sensação da visualização criativa, da polaridade inversa ao medo é muito bom, porque nós criamos a realidade com o sentimento. Nós pensamos, emitimos uma corrente elétrica, sentimos através do campo atrator do coração e vamos para uma imagem holográfica criada. Essa imagem precisa ter cor, sabor, audição, palpação. O nosso cérebro não conhece a diferença entre a realidade e aquilo que nós criamos. Até a próxima live, onde nós vamos continuar falando sobre emoções e hormônios.